O que acontece é que os majoritários, os conservadores, no caso, no campo da esquerda, tinham a faca e o queijo na mão, né? Então, eles fizeram... Por quê? Porque eles fizeram uma aliança, o Ebert fez uma aliança com as forças do antigo regime, dos monarquistas. E para quê? Para derrotar os revolucionários, porque eles viam os revolucionários, as massas na rua, como pura bagunça, confusão. Precisa acabar com isso, precisa instaurar de novo a lei e a ordem. E com isso, então, eles obtiveram o apoio do exército e o apoio da polícia. Além disso, os majoritários, junto com a imprensa burguesa, eles foram exímios em disseminar notícias fraudulentas, notícias falsas, as famosas fake news, às quais nós estamos hoje acostumados. E começaram a alimentar uma campanha de ódio contra os espartaquistas. A Rosa Luxemburgo, por exemplo, denuncia essa campanha de ódio cego, dizendo que ela, num artigo que ela escreve na época, que está publicado em português nessa coleção que eu organizei para a Unesp, ela diz, bom, essa campanha de ódio cego é apenas para acabar conosco, com os espartaquistas, né? Tem o objetivo de assolar a massa popular contra nós. Isso, de fato, aconteceu, né? E a atmosfera ficou completamente contaminada, né? Só para vocês terem uma ideia, o assassinato dos dois foi planejado e organizado desde o começo do mês de dezembro. Cartazes pregados nas colunas de publicidade de Berlim diziam o seguinte: trabalhadores, cidadãos, a pátria está diante da ruína, salvem-na. Ela recebe ameaças de dentro da Liga Spartacus, não de fora. Matem seus líderes, matem Liebknecht, então tereis paz, trabalho e pão. No dia 6, eu vou recuperar um pouco o clima. No dia 6 de dezembro, ocorre um banho de sangue em Berlim. Pela primeira vez é usada uma metralhadora contra manifestações de trabalhadores. E o resultado são 16 mortos e 80 feridos. E é um episódio que eu conto lá no livro, vocês podem depois, por interesse, ler, é muito complicado de contar aqui. Tem um episódio muito nebuloso, mas o resultado é esse. E aí, o resultado é o seguinte, o resultado desses mortos e feridos foi posto na conta dos espartaquistas, que a social-democracia, os liberais, os conservadores, disseram que eles eram terroristas golpistas, né? Então, é um primeiro episódio terrível, né? E, por sua vez, os espartaquistas responsabilizaram os majoritários, os conservadores. Bom, então, nesse clima de enfrentamento, o exército tinha se dissolvido, né? Não tinha mais, tinha poucas forças do exército em Berlim. Então, eles não podiam usar o exército para derrotar os revolucionários, porque o exército tinha se dissolvido. Sobravam poucas forças. Então, o que eles fazem? Eles criam milícias de voluntários, os chamados Corpus Francus, Freikorps, milícias de voluntários com os elementos mais fiéis desse exército que estava se dissolvendo. A primeira dessas milícias é criada no dia 16 de dezembro. E depois muitas outras foram se formando, né? A milícia, então, que mata a Rosa e o Karl Liebknecht é divisão de fuzileiros da cavalaria da guarda. Depois eu vou falar um pouco mais. Elas são financiadas pela indústria, elas são famosas pela truculência, elas são as precursoras das tropas de assalto nazistas, né? Eram formadas por oficiais conservadores, monarquistas, voltavam da frente de trabalho sem perspectiva nenhuma de futuro de trabalho, eram formadas por soldados desgarrados que viam nesse trabalho bem pago uma saída para aquele momento, e eram formadas, pasmem vocês, por estudantes universitários prussianos. Foram tantos os estudantes universitários que aderiram às milícias que os cursos tiveram que ser cancelados nesse período. O testemunho de um desses milicianos, tempos depois, é uma frase. Ele disse o seguinte: nós abatíamos o que nos caía nas mãos, queimávamos o que era inflamável. Bom, e o que havia de comum nessas milícias? A rejeição do socialismo, mas não só do socialismo, a rejeição da democracia e da república, que eles confundiam com bolchevismo.
E, para eles, os espartaquistas eram os representantes do bolchevismo na Alemanha, era necessário liquidá-los, né? Bom, esse clima de enfrentamento vai se acirrando no mês de dezembro. No Natal ocorre um outro conflito sangrento entre marinheiros e tropas do governo. E com isso, o que acontece? Os independentes, que era a força mais à esquerda, eles deixam o governo de coalizão se desfaz no final do mês de dezembro. Então fica o governo só na mão dos majoritários. Bom, e entre esses majoritários tem o Gustav Noske, que é o encarregado das questões militares, é o homem certo, na hora certa, nomeado para reprimir os revolucionários. Ele tem uma frase famosa, que ele põe lá nas memórias dele: alguém tem que ser o carniceiro sanguinário, não tenho medo dessa responsabilidade. E a tarefa número 1 que eles se atribuíam a eles mesmos era liquidar os revolucionários, né? Bom, aí vamos para janeiro. Bom, aí no fim do ano, só para ter um quadro presente, no fim do ano é fundado o Partido Comunista da Alemanha, porque justamente os espartaquistas, né, os independentes saem do governo, os espartaquistas saem do grupo dos independentes, tem um imbróglio enorme, e fundam o Partido Comunista da Alemanha. Bom, e a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, entre outros, são essas as lideranças desse partido. Bom, no dia 4 de janeiro, tem um incidente que aí põe fogo na pradaria, que é o seguinte: o chefe de polícia de Berlim, uma figura que só ficou conhecida por isso, chamado Emil Eichhorn, esse cara fazia parte da ala esquerda dos independentes, e ele tinha sido posto lá pelas massas revolucionárias, e ele é demitido do posto e substituído por um cara de direita. Aí o pessoal vê aquilo como uma perfeita provocação, não aceita, e isso então, é formado então um comitê revolucionário para derrubar o governo. E aí o Karl Liebknecht, e é uma coisa super controversa, ele faz parte desse comitê revolucionário, sem que o resto das lideranças espartaquistas esteja a par disso. Naquela época, como você sabe, não tinha celular, não dava para ficar se comunicando. Então, é uma coisa bem controversa, depois se alguém tiver interesse eu posso falar disso. Mas é o Liebknecht e a ala esquerda berlinense dos independentes que entra nessa história de derrubar o governo. Bom, isso ele chamou a insurreição armada. Aí o acirramento entre eles cresce enormemente, tanto que no dia 7 de janeiro, o jornal principal do Partido Social Democrata Alemão, chamado Avante, Vorwärts, eles publicam um apelo desse Noske, o carniceiro sanguinário, que chama a formação de tropas voluntárias do governo. E esse apelo dizia assim, que para evitar o declínio total da nossa pátria humilhada, é preciso enfrentar as massas que seguem Karl Liebknecht. Sendo impossível conduzir com bondade os cegos à paz, é preciso então defender-se. E aí eu cito: Spartacus está armado e nossos fiéis até agora só puderam cerrar os punhos. Agora vocês podem pegar em armas para proteger a sagrada ordem na Alemanha, especialmente em Berlim. Aí o Noske diz: bom, o perigo agora é maior ainda do que foi em agosto de 1914, quando começa a guerra. E ele pede para que todos compareçam armados e uniformizados. Então, com isso, tem esse clima de formação dessas milícias, né? E para resumir muito essa história, no dia 11 de janeiro, os corpos francos, armados até os dentes, entram em Berlim para derrotar os revolucionários. Eles esmagam a insurreição. E para vocês terem uma ideia do clima, isso no dia 11. No dia 12 de janeiro... o Vorwärts, o jornal social-democrata, o órgão central da social-democracia alemã, publica um poema que o Torg me ajudou a traduzir, que eu queria muito ler para vocês, nessa tradução meio canhestra que eu fiz, mas enfim, o original também não é nenhuma beleza, mas enfim. Se chama, do dia 12 eles publicam, 12 de janeiro, o título é Na Noite de 7 de Janeiro. E diz assim: eu vi
das massas, a patrulha rapinante das massas. Elas seguiam Karl Liebknecht, o deus cego, como se fossem pau mandado do caçador de ratos, que hipocritamente lhes prometia o mundo. Elas se ajoelhavam diante de ídolos sanguinários, se arrastando diante dos que escarnecem e zombam da humanidade, diante dos asiáticos e mongóis russos, ou seja, os bolcheviques, né? Diante de Braunstein é o Trotsky, Luxemburgo e Zobelson é o Radek, é outro bolchevique. E aí termina dizendo, voltem para trás, hordas incitadas, manipuladas, ensandecidas, né? Vocês clamam por liberdade só para matar a liberdade. Isso no dia 12. No dia 13 é publicado um outro poema de uma outra figura mais conhecida que clama diretamente o assassinato da Rosa e do Karl Liebknecht. Diz assim, tem muitos proletários mortos, mas entre eles não está nem Rosa, nem Karl, nem Radek. Bom, esse clima que é criado desde o começo de dezembro, que se acentua em janeiro de 19, né? Através desses panfletos, cartazes, mas tem mais. Os militares organizaram também uma rede de espiões, e o telefone do Karl Liebknecht foi grampeado. E eles põem a cabeça dos espartaquistas, da Rosa e do Karl, a prêmio. Eles pagam 50.000 marcos por cabeça. E então a caçada humana se intensifica, os dois são obrigados a mudar constantemente de endereço, e simplesmente essa mudança constante de endereço é o símbolo daquilo que vem a ocorrer posteriormente com o que aconteceu com os judeus perseguidos no Terceiro Reich. E tem testemunhos de uma outra liderança espartaquista que está voltando para casa de bonde, está voltando para casa e ela vê dentro do bonde, fora tem então soldados armados, e uma mulher então dentro do bonde diz em voz alta o seguinte, em cada uma dessas baionetas vocês deviam espetar o espartaquista. Aí ela diz, mas a senhora não tem vergonha de dizer uma coisa dessas? E aí os passageiros se voltaram todos contra ela. Ela só conseguiu sair do bonde na outra parada porque foi acudida por um cavalheiro bondoso, né? Bom, o assassinato, como é que ele se deu? Na noite do dia 15 de janeiro, os dois foram descobertos numa última casa, num bairro burguês de Berlim. E eles foram levados, então, a um hotel muito chique de Berlim, é o Hotel Eden, que não existe mais, onde estava, então, aquartelada essa milícia que eu mencionei, a divisão de fuzileiros da Cavalaria da Guarda, comandada pelo Pabst. Quando ele fica sabendo que eles foram presos, o que ele faz? Ele telefona ao Noske, né, que era o ministro, para pedir ordem para fazer o serviço. O Noske não dá diretamente a ordem, ele não pode, né? Mas ele diz, você sabe o que tem que fazer. Bom, basta dizer isso. Primeiro, então, eles acertam contas com o Karl Liebknecht, né? E ele tem um outro personagem aqui chamado Runge, Otto Runge, que é um soldado, é um tipo sanguinário, que foi contratado para o serviço sujo, e ele dá uma coronhada na cabeça do Karl Liebknecht na hora que ele está sendo conduzido pelo hall do hotel para ir para um carro para o levarem para fora. Põem o Karl Liebknecht no carro, chegam ao Tiergarten, que é aquele parque central de Berlim. Lá eles fingem que tem uma pane no carro e dizem para o Karl Liebknecht, vai andando. Na hora que ele começa a andar, eles dão-lhe 3 tiros pelas costas. A Rosa, então, eles acertam contas em seguida. Depois de um curto interrogatório feito por esse Pabst, Waldemar Pabst, a Rosa está costurando a bainha da saia, que tinha se rasgado quando ela foi levada, e está lendo o Fausto, do Goethe, né? E por volta das 23h40, ela é levada para baixo, para o hall do hotel, onde ela é xingada pelo pessoal que está lá. E ela é levada por um soldado, primeiro-tenente, chamado Kurt Vogel. Então, guardem o nome, Kurt Vogel.
o tal Hung, sanguinário, que eu já mencionei, que tinha dado as coronhadas no Liebknecht, ele está esperando por ela na porta giratória do hotel, dá-lhe uma coronhada na cabeça com o rifle e ela cai por terra, ele lhe dá mais 2 coronhadas e outros a arrastam para dentro do automóvel. Enquanto isso, um soldado que está no hall do hotel exibe como troféu o sapato que ela deixara cair. E um outro apanha da bolsa que ela deixou cair uma carta da Clara Zetkin, que ele vende no ano de 1969 por centenas de marcos. No carro, ela leva mais 2 golpes no rosto dados por outro soldado que está de pé no estribo esquerdo do carro. E 40 metros adiante, um tiro de pistola no ouvido esquerdo atravessa-lhe a cabeça. Quem deu o tiro? É a pergunta. Então, até recentemente, se acreditava, porque esse Vogel, que eu mencionei, que a levou para baixo, ele confessou que tinha sido ele. Mas, através de pesquisas de um autor alemão, que publicou um livro recentemente sobre isso, ele diz que não foi o Vogel que foi o assassino, e sim um tal de Suchon. Mas para nós também pouco interessa isso, pouco importa. E daí o que é que eles fazem? Eles jogam o corpo no canal que atravessa o Tiergarten, no Landwehrkanal, e ele só é retirado 4 meses depois, quase irreconhecível, ele é retirado da água no dia 31 de maio. E no mesmo dia, uma foto mostra os soldados comemorando o assassinato, o duplo assassinato, com o soldado Hung no meio deles todos. Bom, assim que eles são assassinados, corre uma versão mentirosa daquilo que aconteceu, que é a seguinte, que o Karl Liebknecht teria sido baleado numa tentativa de fuga no Tiergarten, e a Rosa Luxemburgo teria sido linchada pela multidão enfurecida, e essa mesma multidão enfurecida tinha roubado o corpo tinha desaparecido. Bom, essa versão foi aceita sem discussão pelo Vorwärts, o Avante, o jornal da social-democracia alemã, e só foi denunciada, assim como... Mas os outros jornais, por exemplo, o Jornal dos Independentes, não aceita isso. Logo no dia seguinte, ele ouviu uma testemunha ocular do que ocorreu e disse, não foi nada disso. Mas a versão final, a denúncia total, digamos, com todos os personagens e tudo, ela foi feita por quem? Pelo Léo Jogiches, o namorado da Rosa Luxemburgo, o grande amor da sua vida durante 15 anos, que publicou em 12 de fevereiro um artigo com os testemunhos de todo mundo. E aí, o que acontece? Bom, ele selou a sua sentença de morte. Ele é preso e ele é assassinado na prisão com um tiro nas costas. E quando o corpo da Rosa vem à tona, né, no dia 31 de maio, depois tem um funeral, que é seguido por uma multidão, uma verdadeira manifestação, no dia 13 de junho, e ela é enterrada no cemitério de Friedrichsfeld, ao lado de Léo Jogiches, que tinha sido enterrado em 19 de março. Então, eles ficaram juntos na vida e ficaram juntos na morte. E, bom, a imprensa, obviamente, publicou versões mentirosas e tal, independentemente desse artigo do Léo Jogiches revelando tudo. Bom, eu queria terminar falando como é que isso foi justificado, esse assassinato foi justificado pelo o cara que deu a ordem, o Pabst, né, o Waldemar Pabst. Quando ele vai entrevistado com 85 anos, em 1966... ele diz assim, precisamos reconhecer nosso passado. Ninguém deve envergonhar-se daquilo que fez. Dei aos homens a ordem que foi cumprida como devia ser. Esses homens foram dignos da Alemanha. E ele diz, bom, se ela fosse presa novamente, a Rosa, ela era muito perigosa, então ela tinha que ser morta. Os assassinos dos dois tiveram penas leves e eles ou foram absolvidos ou tiveram penas leves, porque foi um tribunal verdadeiramente escandaloso, né? O juiz é um tal de Jorms, esse cara era membro da milícia que assassinou os espartaquistas. E o próprio Hung, né, quando ele dá o seu testemunho no julgamento, ele diz
que foi tudo uma comédia, que falaram para ele assumir a culpa, e ele foi o único que foi condenado e que ficou 2 anos e 4 meses na prisão, que foi muito pouco também, né? Os outros não foram condenados. O Vogel foi condenado, mas o Pabst ajudou a fugir, ele nem ficou na cadeia. Bom, como o meu tempo está praticamente no final, eu queria terminar, para não terminar numa nota ruim, com um trecho do discurso que o Paul Levy, como a gente fala aqui no Brasil, que foi o advogado da Rosa Luxemburgo e também um dos seus namorados, ela era bastante namoradeira, né? Ele fez o seguinte discurso no enterro da Rosa, que eu acho que vale a pena a gente ouvir. E ele diz assim, ó: depois de 5 meses, trazemos aqui à terra o que de Rosa Luxemburgo pertence à terra. Há 5 meses anda o corpo à deriva pelo mundo, ainda na morte odiado, ainda na morte profanado, ainda na morte amaldiçoado por aqueles que a mataram. Mas o cadáver se ergue, e com ele se ergue a maldição, a tripla maldição para os que fizeram isso. A maldição não para os que foram postos à frente, não para os algozes. A tripla maldição é para aqueles que provocaram o assassinato e ainda hoje ocupam as cadeiras ministeriais. A tripla maldição é para aqueles que, depois da vergonha de uma guerra de 5 anos, perpetuaram uma vergonha 1000 vezes maior. O corpo morto se ergue e julga os que fizeram isso. O corpo morto será o vingador que invocará os espíritos que realizarão a obra de vingança. Eles mataram o corpo, mas o espírito não morreu. E a verdade é que não morreu, porque a gente continua falando da Rosa Luxemburgo, né? Ela é o símbolo da resistência, sobretudo para as mulheres, o símbolo da resistência contra a opressão capitalista, a opressão patriarcal, a opressão de gênero, a opressão de raça. Ela, enfim, é uma figura que está aí presente, cada vez mais discutida, e o seu legado está aqui, né? Nesse público que está interessado em ouvir, em discutir. E eu agradeço a atenção de vocês e vamos, depois, no debate, se tiver mais questões, quiserem saber mais detalhes, eu posso contar, tá bom? Obrigada pela atenção. Continuamos, então, a fala da Aniele Franco e antes ela deve ler um trecho um recadinho do Marcelo Freixo. Boa tarde, gente. Deixa eu ler aqui a mensagem dele para vocês. Boa tarde a todas e todos. Infelizmente não poderei estar sacolejando neste barco, fritando neste sol ao lado de vocês. Realmente adoraria, mas a imensa luta e intensa luta contra a destruição da Previdência Social me impossibilitou de estar presente. Ficamos em votação até a madrugada de ontem. Falar da Marielle ao lado da Anne é uma obrigação que carrego com muito prazer. Foi a Anne que me apresentou a Mari. São quase 20 anos de construção de amizade, parceria, luta e cumplicidade e amor. A morte brutal de Marielle provocou uma nova divisão política no Brasil. Democracia contra a barbárie. Não cabe mais na clássica esquerda versus direita. É um novo tempo com tentativa de silenciamento feito por um exército de surdos vestidos de verde e amarelo, temendo a Venezuela e caminhando para uma realidade mais próxima do Irã e Filipinas. Não são tempos fáceis. Nosso caminho é construir um projeto que resgate a esperança, combata a corrupção. Sim, essa não pode deixar de ser nossa bandeira e que derrote o fascismo. Precisamos estar juntos, não abrir mão do afeto, do samba, da alegria, da ironia e da luta. Adoraria estar aí para isso. Adoraria eu estar aí para ouvir a todos, inclusive a Anne. Beijos em todos e todas. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que ano passado a gente passou um sufoco aqui nesse sol e hoje está um melhor. E que honra estar do seu lado, Isabel, porque Rosa Luxemburgo também fazia parte da bibliografia da Marielle, inclusive, que estava lá no quarto, na sala, em vários lugares. E eu fiquei pensando o que a gente podia trazer hoje, eu acho que mais de esperança, porque já que a gente está num momento tão difícil, onde o ódio tem sido tão gratuito, principalmente contra muitas coisas, mas principalmente contra a nossa família, inclusive. Ontem a gente estava numa mesa ali no SESC que ia começar às 18 e a gente não conseguiu começar porque a concentração estava sendo bem à frente, com várias palavras de ódio e os fogos na nossa direção. A gente não conseguiu fazer até que eles saíssem de lá e viessem para cá, onde era o foco.
E aí eu me decidi que eu queria deixar para vocês hoje um pouco da essência da Marielle, da essência do que né? Ali a gente que conviveu, que cresceu. Eu venho de uma família que a gente é originalmente da Maré. A gente nasceu e cresceu na favela da Maré, do Complexo da Maré, de uma família que a gente não sabia se a gente ia conseguir entrar e sair por conta de várias questões violentas que a gente até hoje vive, mas também de uma família que tem ainda uma mãe e um pai que, por exemplo, viravam madrugada copiando nossos livros quando eles não tinham dinheiro para comprar, que ficava lá, colocava uma vela e copiava para a gente poder no dia seguinte estar com a matéria para ir para a escola. E com isso a gente cresceu. Eu costumo dizer que a Marielle, nessa época, a gente já via que ela era política, porque ela era daquela assim, faltou luz no condomínio, na rua, ela descia e gritava e falava, gente, tá sem luz, cadê a vela? E organizava todo mundo direitinho e tal. E cada passo que a gente deu até a gente se formar enquanto mulher e se assumir, porque vou até citar uma maravilhosa que está ali me assistindo, que é uma grande amiga, que é Bianca, que para você se assumir enquanto mulher negra não é uma questão fácil. Então a gente passou por muitos passos até chegar ali. E nesse meio tempo, eu sempre fui do esporte. Então comecei a jogar vôlei muito cedo, com 8 anos eu já jogava pelo Vasco, depois fui para outros clubes. E a gente nunca tinha condição de entrar e sair da Maré sem ligar para alguém para saber se a gente podia de fato chegar ou não. E a gente sempre foi muito espontânea, muito brincalhona e tal. Então a gente tinha muitos contatos que possibilitavam isso pra gente. Em alguns momentos, nessas idas e vindas de treino, de vôlei e tudo, a gente já passou por muito assédio, a gente já passou por muito preconceito, a gente já entrou e saiu da favela tomando muito tapa na cara de PM por estar chegando àquela hora e a gente ser, né, questionada o porquê daquilo ali, 2 meninas negras. Mas isso tudo fez com que a gente crescesse. Então eu saio muito nova para jogar, com 16 anos, e a Marielle fica daqui do Rio trabalhando 2, 3 turnos para me ajudar a ficar lá junto com os meus pais. O currículo que a Hugo leu mais cedo, porque parte da minha vida acadêmica é lá. Hoje eu sou mestranda de Relações Étnico-Raciais do Cefet, mas o meu primeiro e segundo mestrado foi nos Estados Unidos, e eu devo muito a ela e a minha mãe, ao meu pai, por terem ficado por aqui ajudando. Quando a Mari entra para a Comissão de Direitos Humanos para trabalhar junto com o Freixo, na campanha e tal, a gente acompanha toda uma mudança, não só do corpo dela, mas uma mudança de postura, uma mudança de, com todo respeito, né, claro, de sair do beleza natural para deixar o afro crescer. Assim, ela começou a se entender com aquilo ali. E uma coisa que ela falava muito para mim desde pequena, por exemplo, era: porra, por que a gente nunca foi a noiva da festa junina, né? Nunca. A gente nunca podia ser representante de turma porque a gente era muito barraqueira. E a gente tinha isso na gente. Representante, não, porque é muito barraqueira. Noiva da festa junina também não, porque é preto e o cabelo era ruim, na cabeça deles, né? Porque eu tenho um orgulho do caralho do meu cabelo. E ela também tinha. E aí a gente cresce com isso, né? Obrigada. E a gente aprendeu na marra. E eu não queria falar só das coisas ruins que estão assombrando a gente. Tem sido um ano muito difícil, tem sido um ano de muita resistência. Ano passado, tem vários vizinhos aqui, mas tem um especial, que é o Marcelo, que é professor que trabalha comigo, que está aqui na frente. A gente mora perto de um shopping lá agora no Rio, que eu fui cuspida quando o atual presidente foi eleito, com a minha filha de 3 anos no colo. Assim, eu andando numa rua da nossa casa, sozinha com ela, não sei se teria acontecido outra coisa se eu não estivesse com a minha filha no colo, por exemplo. Então, que tempos são esses, né? O que a Marielle traz, na verdade, para a gente pensar que assusta tanto? Vamos lembrar que foram 46.502 votos. Ela foi eleita democraticamente para ser assassinada de uma maneira bem arquitetada, com os atuais criminosos, que a gente supostamente, acho que quem matou tá ali. E arquitetaram, e seguiram, e vigiavam, e sabiam cada passo, para a gente estar sem resposta. E aí para as pessoas estarem discutindo, ou fazendo meme, ou fazendo palhaçada da morte de uma mulher que foi eleita. E que trazia em um único corpo a personificação de várias lutas. Eu detesto simplesmente rotular a Marielle a uma coisa. A Marielle não era só uma mulher. A Marielle era negra, favelada, mãe, lésbica, bissexual. Não tem como a gente singularizar uma luta que é enorme. Uma luta que vem de muito tempo. É óbvio que a Marielle aumenta e traz muito isso.
É óbvio. Não é todo dia que se mata uma vereadora voltando do exercício da sua função. Porra, gente, são 4 tiros na cabeça, né? São 13 no carro. Não é uma coisa normal. Não tem como naturalizar isso. Não tem como a gente estar num carnaval e fazer meme de bonequinho do carnaval com a mulher que foi assassinada, que deixa uma mãe, deixa uma esposa, deixa a filha, deixa a porra toda. Não tem como. E isso traz pra gente mesmo um pouco de revolta até, mas também traz luta. Traz muita resistência. Se eu fosse me paralisar com tudo que a gente tem escutado, que tudo que, enquanto família de Marielle, a gente tem passado, eu não estaria nem aqui. Eu acho que o que eles queriam, eles não conseguiram. Sim, conseguiram uma parte. Conseguiram matar o corpo da Marielle. Agora, a memória da Marielle, o legado da Marielle, a luta que ela representava, eles não conseguiram matar. E não vão conseguir nunca. Não vão conseguir porque a gente resiste. E quando a gente fala que a gente não resiste apenas para estar na Flip. Não, a gente resiste dentro da Maré, que é onde começa o nosso projeto de família, por exemplo, do Papo Franco. A gente resiste lançando, por exemplo, o Cartas para Marielle com a editora só de negros. A gente resiste mostrando, quando a gente começa a falar da Marielle, eu já ouvi assim: ai, mas você é muito raivosa, né? É uma preta muito barraqueira. Foda-se. Sou. Sou. Sabe por que eu sou? Porque eu não consigo não ter hoje do meu lado uma parceira de luta. Eu tinha alguém que me representava dentro daquela porra daquela câmara. Eu tinha alguém. Eu tinha uma pessoa que eu olhava. Quantas meninas e mulheres negras estão aqui hoje, ou sapatão, que você olhava e falava assim: porra, que bom, tem alguém que fale por mim. Quantas vezes vocês entraram numa loja e compraram uma boneca negra? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu cresci ouvindo que o meu destino era ser mulher de bandido. Mas a gente mudou isso. A gente mudou e a gente sobreviveu à estatística que eles tentam tanto impor. Hoje, quando eu passo na rua, que eu sou parada, e eu não tenho a menor disciplina pra falar, desculpa, porque a gente começa a falar no assunto, aí vai no outro, perdão. Hoje, quando a gente é parada na rua e fala: ah, você é a irmã da Marielle, né? É o tempo inteiro isso. E aí, hoje, é uma diferença quando a gente para na rua, as pessoas: ah, posso te dar um abraço? Quando você para, por exemplo, numa Blitz, que é o que a gente passa. A gente vive na maré. Então a gente entra e sai da maré a hora que a gente chega do trabalho, 10, 11 horas da noite. Que aí a polícia para mim e fala: sai do carro, por favor, querida. A gente sai. Nossa, que bunda, né? Gostosa. Irmã da Marielle, né? Tá solteira? Aí eu falo: não, sapatão. Porque tem que ser. A gente não dá conta disso. É uma sede, é uma coisa, é um mimimi da porra em cima, que vira em cima de uma luta, em cima de uma coisa que é muito grave. A gente não pode aceitar uma morte de uma parlamentar e ficar apático. Não tem como. Não tem como uma pessoa tomar 80 tiros na porra da rua e a gente aceitar. Não dá. Quando interrogam a gente, quando falam: ah, a família de vocês é muito forte, a gente não tem outra escolha. A gente cresceu ouvindo uma frase da minha avó, que é a seguinte: a gente não sabe o quão forte nós somos até que a única opção seja ser forte. Eu cresci com isso. Eu não sabia da força que tinha em mim até a minha única opção foi ser forte. Eu não consigo hoje ficar quieta quando as pessoas me xingam na rua e falam: ah, feminista de merda, de esquerda. Eu falo: é você, vai pra... Eu não consigo. Antigamente eu ficava quieta, passava, eu tinha medo. Porque eu tinha quem falasse por mim. Eu sempre fui a pessoa por trás dos discursos da Marielle. Ela fazia, a gente revisava, mandava. Eu não era a pessoa que pegava o microfone e falava. E hoje a gente é obrigada a estar num lugar de fala que tinha uma pessoa que falava muito melhor. E esse medo, esse ódio que eles tentam impor em cima da gente, eles não estão conseguindo. Porque mesmo ontem, quando eles se reuniram, né, um pedaço, se reuniu na frente da gente para não tentar deixar com a mesa acontecesse, ainda assim aqui estava lotado. Ainda assim aconteceu. Ainda assim matam uma mulher e ainda assim elegem 5. A gente tem aí Érica Malunguinho, que não sei se já chegou, que se vai vir ou não, mas que tem aqui da próxima. Talíria, que é parceirona nossa. Dani, Renata e Mônica, que foram eleitas. Então você mata um e vem um monte. Então hoje eu queria muito, de verdade. Eu sei que quem tá aqui muito provavelmente tem isso, mas é pedir empatia pra família. É pedir que a gente se respeite, que a gente se ajude. Que se a gente for espalhar, que a gente espalhe, de verdade, notícias verdadeiras e não fake. Porque a gente tá metendo processo mesmo e eu não quero nem saber. Quando vem fake news... É isso. Eu não vou. Eu não me calo mais, eu não aceito. A Marielle não é só pra mim
hoje uma inspiração, mas isso é ancestral. Quem entende, quem sente, isso é ancestralidade pura. A gente demorou muito, repetindo, quando eu citei a Bianca, a se aceitar enquanto mulher negra, porque a gente sempre era taxada de muito feia, muito barraqueira, muito preta, muito isso, muito aquilo. Obrigada. Até a gente se entender e se aceitar. E hoje, quando eu vejo as meninas falando, poxa, você me representa, isso vai além, isso vai muito além. Ela precisou ser assassinada, infelizmente, para começar esse movimento que a gente não sabe nem onde vai parar. Que porra de governador é esse que fala que vai mirar na cabecinha de favelado? Que ódio é esse que tem das minorias, que na verdade são maiorias? Porque a população negra é mais de 50%. A população LGBT é gente pra caralho. Então não tem como, não dá pra gente aceitar mais. A gente não aceita, a gente não vai retroceder, a gente não vai voltar. Eu não vou ficar quieta quando falam, você tem que falar. Não, não vou. Eu não vou. Eu não vou porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa gana da luta, a gente tem que perder um pouco do medo. Porque é aquilo, se eu tô aqui e chamam um chá, macaco, e eu fico calada, eu sou conivente com quem tá fazendo aquela porra ali. Não, a gente não vai aceitar isso. E eu digo pra vocês, enquanto irmã de Marielle hoje, a gente tá à frente do Instituto Marielle Franco, é um projeto que a gente começou de agora, da família, a gente tá com Papo Franco, a gente tem inclusive projetos com a Rosa Luxemburgo, de um HQ da Marielle, que tá sendo construído lindamente, e a gente não vai parar. Não vai parar porque é isso que a gente acredita, é a nossa essência. Eu queria hoje passar pra vocês um pouquinho do que a minha irmã é, um pouquinho do que eu sou, que eu não chego nem aos pés dela, em nada, mas que a gente está tentando resistir e trazer vocês para somarem com a família, porque não é fácil todos os dias chegar a casa depois do trabalho, criar uma filha e ter que ver a minha sobrinha, minha mãe, meu pai doente emocionalmente. Não é fácil você acordar todos os dias e lidar com isso. E aí você tem que dar a cara a tapa, tem que falar, tem que viver, tem que continuar e tem que também ajudar. Então essa coisa de eu ficar nesse meio, nessa mediação, de trazer as pautas da Mari, de ir pra fora, de voltar, levar a minha mãe, aí tá com meu pai, tá... enfim, isso é duro. E aí o quanto que vocês puderem disseminar esse amor e a empatia pra família, eu vou ser eternamente grata. A gente lançou agora, hoje está aqui o Cartas para Marielle, que está ali com a Priscila, ao lado do barco, que é tudo para o Instituto, vai ser tudo revertido para lá. A gente tem vários projetos dentro da Maré que vão começar, e inclusive com funk, porque o funk faz parte da nossa vida. A Marielle foi Garota Furacão 2000, e eu fui da Gaiola das Popozudas, então a gente está aqui deixando isso à mostra, porque é isso, a gente é favela mesmo, não tem pra onde correr. Então, agradeço muito a presença, vou passar aqui a palavra pro Charles já e dizer pra vocês que muito, muito obrigada por todo o carinho, por cada camisa, por cada placa da Marielle que sai, que aquele babaca quebrou, mas a gente botou outras 1000 por aí. Agradeço muito mesmo, e que a gente siga resistindo mesmo. É hora da gente se unir, é hora da esquerda, dos movimentos se unirem em prol de uma única causa, porque a gente não pode deixar essa democracia acabar. E é isso que a gente precisa. Obrigada, gente. Vou começar pela poesia. Tenho nas mãos um mapa e um destino precário que insulta. Calcanhares velhos, estrofes assombradas, razões tão inócuas quanto essas do panteão da glória. Já não sei se cabe tudo no paletó do absurdo. Peregrinar pelo verão é válido. Os deuses ocos e o medo sorri. O amor está desmaiado na sala dos acontecimentos. Raso o palpite. O totem varre e dá o ultimato. O século está vestido de mofo e manca. Mas é tão difícil dormir com serpente nos olhos e o pulmão inflamado de enfeites. Tenho nas mãos um mapa e um destino precário que insulta. Tantos são os desenganos. Se me pergunto por que não responderei, guardo amores num coração que inverna e continuo pelo século avalanche. A língua da violência continua a lamber meus planos. Ergo-os bem alto para ser a novidade terrestre. Tantos são os desenganos. Mas, alegria, se interdita o caminho, faço uma outra via. O que hoje é supremo secará com meus sóis que implantarei no ato primavera.
E a ti que amas, entregarei meu bosque de ideias e coisas sãs. Mas, alegria, se interdita o caminho, faço uma outra via. O que hoje é supremo secará com 1000 sóis que implantarei num ato primavera. E a ti que amas, entregarei meu bosque de ideias e coisas sãs para Rosa Luxemburgo e Marielle. Bom, eu me chamo Charles Trocati, eu sou um amazônida lá do sul do Pará. E eu queria rapidamente, muito rapidamente, dizer que de tempo em tempos a gente precisa ajustar os valores da nossa sociedade e assim é. De tempos em tempos ajustar a nossa posição política e a nossa compreensão do mundo. E nós estamos num tempo de distopia, de barbárie e distopia. Mas antes disso, eu fui morar no sul do Pará em 1982, já que em 79 havia acontecido uma descoberta popular do garimpo de Serra Pelada. Em 82 nós fomos morar numa currutela, que essa é a gíria do garimpo, uma currutela, ou como Saint-Exupéry chamaria, de uma cidadela. Serra Pelada ficavam os homens e a currutela, que se chamava 30, depois ganhou-se o infeliz nome de Curionópolis, em homenagem ao Major Curió. Ficavam as mulheres, a prostituição, a violência e o alcoolismo. O garimpo fechou em 83, em 86 nós fomos levados num ato de desespero. Eu não era garimpeiro, mas me movia pelo sentimento dos garimpeiros, a ocupar uma ponte de 2.200 metros, que se chamava Ponte Rodoferroviária, que passava o rio Tocantins. E de lá nós somos sobreviventes do primeiro massacre, que chama-se Massacre dos Garimpeiros, do 31 de dezembro de 1986. Em 92 entrei no MST, mudei um pouco para cima, na cidade de Parauapebas, junto com a nossa família. E numa marcha que nós estávamos fazendo de Curionópolis a Belém, na Curva do S, a 31 quilômetros depois, ocorreu o massacre de Eldorado do Carajás. Desse massacre, guardo uma bala no pé e por isso tomei, depois de 1996, a Revolução Brasileira, a luta pelo socialismo como minha profissão de fé. E digo isso em 96 já tinha 19 anos e ali compreendi de que só havia uma possibilidade, né? Eu enquanto indivíduo, mas nós enquanto sujeitos coletivos sem terra, de nós seguirmos sendo gente e vivendo se nós nos organizássemos. Assumir a Revolução Brasileira, a luta política como profissão de fé, não é nenhuma distorção. Talvez seja a única possibilidade da gente poder fazer aquilo que a gente realmente pode fazer. Ser gente numa sociedade marcada por descompassos e muitos descompassos. Ali eu fui compreender de que o massacre contra os sem terra em 96 obedecia um padrão dessa elite congelada, desse Estado congelado, que faz reativa conjunturalmente o poder desse Estado. Fazer revoluções regressivas, como dizia o professor Raimundo Faoro, que elas são impeditivas dos direitos humanos e das liberdades. A elite brasileira, a burguesia brasileira, é uma máquina de transformar o Estado a seu favor e potencializar a exclusão desse Estado, e ela é fundamentalmente uma propulsora de revoluções regressivas, impeditivas dos direitos humanos e das liberdades. Muito mais do que isso, é possível dizer de que de 1888 a 1988, nós fomos construindo, depois da libertação dos escravos, o Estado democrático de direito, para que a gente não possa se esquecer. Ainda que o Estado seja democrático de direito, ele é um Estado burguês,
ele representa um direito burguês. Mas levamos 100 anos para colocar todo mundo, ainda que na Carta Constitucional, dentro do Estado. E que de 2016 para cá estão se retirando todo mundo dentro desse Estado democrático de direito. Está saindo índio, está saindo negro, está saindo os pobres. Né? E nós estamos aqui reunidos, como diria o verso popular, não só para olhar para trás, mas também para imaginar o para frente. Mas o para trás a gente não pode deixar de aqui dizer de que a gente vive a essencialidade de um estado centáurico, como poderiam dizer os estudiosos. O estado centáurico é meio cavalo e meio homem, força e coesão, força e hegemonia. Nós estamos vivendo um momento de hegemonia ou da ampliação do bloco de poder no poder. E esse bloco de poder no poder, ele só poderá ser exercendo por todos os poros o monopólio da violência, como a gente sempre diz. Foi lá contra Rosa Luxemburgo, perpassa um conjunto de tempos até nos alcançar novamente. E eu fiquei pensando aqui, para ir encaminhando a minha fala para o final. Lembro de um abolicionista que dizia: isso é apenas um ajuste teórico, pode ser, mas nós estamos num período de muitas conflagrações, seja essas que aqui já foram reclamadas, foram ditas. Mas eu fico pensando, dizia o abolicionista, quando no limite da insuportabilidade, né, daquilo que era suportável, quando o negro matar um senhor de engenho, mesmo que ele esteja dormindo, será sempre legítima defesa. Isso pode parecer radical, soar radical, mas nós não temos possibilidade alguma de darmos um passo adiante se nós não ajustarmos isso que nos distancia em sentimento, mas isso que poderá nos aproximar em humanidade. Nós precisamos, de alguma forma, ajustar as contas. Vejam, eu sou de uma região em que mais se matou camponeses no Brasil. As pessoas perguntam, quando a gente não tem mais nada a perder, a gente arrisca a própria vida. Nós continuamos arriscando como condição de ser vivo e de dar alguma contribuição civilizatória para esse país, arriscando a nossa própria vida. Eu sou de uma região em que o assentamento de reforma agrária, muitos podem ter concordância ou divergências com o MST, mas essa pedagogia que nos ensinou a enfrentar o latifúndio, ou como diria Paulo Freire, um sujeito tão atacado nessa história, de que a ocupação como ato cultural de liberdade. Eu sou de uma região em que o assentamento de reforma agrária é a primeira expressão do trabalho livre, porque tudo foi feito à base do trabalho escravo no sul e sudeste do Pará. Muito mais do que isso, como diria um grande amigo meu, poeta Ademir Braz, parafraseando um outro grande poeta do Maranhão. Minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lais. Ademir Braz nos ensinou a aprender uma coisa muito importante pela poesia. Minha terra tem castanheira onde cantam motosserras. Os peões que aqui chegavam hoje servem de adubo à terra. Veja, o assentamento de reforma agrária é a primeira expressão na minha região, no sul e sudeste do Pará, do trabalho livre. Muito mais do que isso, no sul do Pará se introduziu o Richester 22 na última década do século XIX para matar índio, assim como se matava índios na corrida oeste americana. Por todas essas razões, não me peçam parcimônia, não me peçam sempre radicalidade. É insuportável o momento político que nós estamos vivendo. É insuportável.
Bom, para fazer justiça, eu sou membro do MST. Mais de 2012 para cá, nós assumimos uma outra tarefa, que é construir um movimento pela soberania popular na mineração. Em 5 anos, nós aprendemos o que foi a mineração no Brasil em 300 anos. Rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, rompimento da barragem de Brumadinho. O que eu quero dizer com isso? A Vale é uma empresa sistêmica. O problema é que um assunto é irmão do outro. E ele vai puxando, vai puxando, vai puxando. Mas vou fechar com isso. Muita gente pergunta por que nós temos tanto problema com a Vale. Mas está nos autos do processo que a Vale do Rio Doce pagou o transporte de Parauapebas à Curva do Oeste e pagou de Marabá à Curva do Oeste para transportar os 105 policiais que mataram 19 companheiros sem terra. Não me peçam parcimônia com a Vale também. Me peçam sempre uma posição muito crítica. Mas deixa eu terminar aqui com essa história para a gente poder entender o que nos liga a Rosa e o que nos liga a Marielle. Não só o bom sentimento de justiça. Nós temos 2 sistemas de mineração no país. O sistema sul, que começa em Minas, passa por Espírito Santo e termina no Rio de Janeiro. Esse sistema é o sistema histórico. Há 300 anos se pratica mineração aqui. Quanto maior, melhor a jazida mineral, menor a bacia de rejeito. Quanto maior o teor de ferro, menor a bacia de rejeito. Acontece que as jazidas maiores ou melhores em teor mineral e de longa duração, aquelas que duram 50, 60, 100 anos, já se passaram. Portanto, o sistema sul colapsou. Colapsou por quê? Porque as jazidas já não podem ser mineradas em 30, 40, 50 anos. Elas duram no máximo 20, 30 anos. E colapsou por quê? Porque o teor do minério diminuiu. Quanto menor o teor de ferro, maior a bacia de rejeito. Maior a bacia de rejeito, a montante ela está sempre mirando para uma bacia aquífera ou está sempre mirando para a cabeça dos pobres. Bom, mas a Vale tem implodido esse sistema, colapsou, ela tem diminuído, é impossível, levou os municípios a minério dependência. Mas aonde a Vale vai bater todos os seus recordes, como é uma empresa sistêmica, funcional na produção de mercadoria globais, vai bater na Amazônia. Como diria Carlos Drummond de Andrade, todas as ruas do mundo dão em Itabira, mas agora, todas as ruas do mundo dão em Carajás, lá onde eu moro. Eles descobriram a formação geológica lá de um projeto chamado S11D. O teor do minério de ferro, eles denominaram como blend, chega a 69%. E isso já pressupôs maior expulsão de camponeses, de indígenas, duplicação de ferrovia, duplicação de porto. Vejam, a mineração no Pará vai sair de 16 municípios agora para 83 em 2030. Vamos viver muitos conflitos. E eu queria terminar com a frase, portanto, minério e dependência. Nós devemos olhar para esse conflito que expulsa, assassina. Eu digo que saio pelo mundo falando mal da burguesia, porque eu não posso viver no Pará. Minha profissão é falar mal da burguesia. Não posso ver no Pará por quê? Porque nós descobrimos recentemente de que a Vale tem um exército de 3.122 pessoas que são espiões deles, entre advogados, comunidades, indígenas, assentamentos e cidades. E todo mundo que é contra o progresso, não lhe resta outra dúvida senão o assassinato. E eu disse, apareceu meu nome 612 vezes, e eu não quero ser Marte. Os meus companheiros e companheiras disse, vai menino, ser guacho na vida, põe a mochila nas costas e aonde for possível dizer o que é a mineração, diga. Por isso que cheguei até aqui, em nome da Fundação Rosa Luxemburgo, em nome da companheira Débora Goldenberg, que amanhã aqui vai lançar um livro. Mas eu queria então terminar dizendo,
O que vale para Rosa Luxemburgo e o que vale para Marielle. Eram mulheres de ação. Mais uma formulação da Rosa Luxemburgo, da qual tenho aprendido muito desde que me virei amigo de Isabel Loureiro, que ensina não só pelo que escreve, mas pela própria postura pedagógica diante dos dilemas do que significa teorizar nesse momento na sociedade brasileira. As massas não são objeto de vanguarda, disse Rosa Luxemburgo. As massas não são objeto de ação de vanguarda. As massas não são objeto, elas são sujeitos da ação revolucionária. As massas são sujeitas da ação revolucionária. Queria dizer muito obrigado a todos e a todas. Vamos partir para as perguntas. Como a gente está com o nosso tempo terminando, eu queria sugerir que... Tem microfone aí embaixo, não tem? Eu queria sugerir que 3 pessoas fizessem uma pergunta de uma vez, e aí a gente tenta responder aqui, e depois mais 3, que tal? Pode ser? E aí a gente não atrasa para a próxima mesa. Quem começa? Tô testando. Alô? Cadê alguém querendo fazer alguma pergunta? Ah, tá. Estão me ouvindo? A pergunta que eu quero fazer, e eu acho que todo mundo aqui tem um pouquinho, que compartilha um pouquinho essa pergunta, é o que nós podemos fazer a partir de agora? Como nos organizar? E qual projeto defender? Porque o que esse governo faz, o que essas pessoas propõem, ninguém aqui apoia, ninguém quer. E se puder vai destruir isso, vai fazer de tudo para combater. Mas o que vai ser construído depois disso? Licença, um beijo a todos. Eu queria dizer primeiro para a Arielle que a gente presta a nossa solidariedade, nossa empatia para sua família, com certeza. E a minha pergunta para o Trocati, se você sentiu, como você sentiu que mudou no movimento da mineração depois das tragédias, dos crimes ambientais, o que mudou, como, e se melhorou, assim, no sentido da divulgação, se tem mais pessoas engajadas, como que tá nesse sentido? Mais alguém? Quem quer começar respondendo? Quer começar, Chá? Tem 2 para você. Na verdade, começando pelo final, a questão é, no Brasil, seja pelo pensamento progressista, pelas esquerdas, as mais variadas tendências da esquerda, nós politizamos a questão da terra, da reforma agrária, da existência do latifúndio, politizamos sobre o petróleo desde os anos 50, a campanha do petróleo, enfim, a educação pública de qualidade, o movimento de moradia, a saúde, o SUS é o exemplo dessa tremenda politização no interior da sociedade. A pergunta que se faz é, por que a mineração não se deteu, não se percebeu como um problema fundante da nossa sociedade? Por que ela vai ficar mais clara de 2002 a 2012, quando a gente vai viver no mundo o superciclo da mineração ou o boom da mineração? Bom, nós podemos ter várias hipóteses, então, muito rapidamente, como o momento exige,
é a ideia de que nós também, o pensamento progressista, as esquerdas foram tomadas pela ideia do desenvolvimento das forças sociais produtivas, de que a natureza era sempre um espaço a ser transformado para gerar a classe trabalhadora e, portanto, consciência de classe, lutas políticas revolucionárias no interior do sistema. É o que eu consigo imaginar. Por que a mineração não nos alcança como um problema estruturante? Por que ela não é politizada anteriormente? E só porque de 2015 para cá a gente aprende a pedagogia às avessas, né? É verdade, de 2015 para cá apareceu um novo vocabulário social. Mineração e mídia corporativa não foi capaz de suplantar uma consciência crítica e apareceram novas palavras no imaginário social, no vocabulário social, como bacia de rejeito, como rompimento, enfim, um conjunto de... O problema é como é que as forças políticas também interiorizaram esses elementos e têm dado, digamos assim, estruturado lutas, programas de lutas. Isso não pressupõe ser luta de uma força política, mas ela é de quem está entendendo esse mundo. Esse digamos assim, um viés. A outra, para a gente poder entender, aonde tem mineração, tem militarização. Seja elas das forças coercitivas do Estado. Por exemplo, eu sou de uma região lá em Marabá, em que nós temos 5 quartéis do Exército. Bom, eles nasceram ali para combater as guerras camponesas a partir da guerrilha do Araguaia, que vai de 69 a 74, mas depois já sabia que tinha uma grande formação geológica que vai dar numa província mineral como é a província de Carajás. E a própria militarização não permitiu que nascesse contradições ou movimentos sociais que pudessem ver e perceber. O fato é que de 2002 para cá a mineração chegou no Brasil, chegou em muitos lugares que não tinha chegado. A mineração cresceu 460% no Brasil. Ela chegou, inclusive, para vocês terem uma ideia, nós fomos procurados por uma associação de reservas biológicas particulares, que não sabia o que fazer com a mineração. Ela chegou em assentamentos de reforma agrária, chegou em cidades como na Serra da Gandarela, aqui em Minas Gerais. E ela, então, se transformou num problema nacional. Agora, estamos longe de dar a ela uma razoabilidade política, porque não pressupõe só o atingido, o cara que tem a mina no seu quintal, no seu município, ser o agente da mudança do modelo de mineração. Pressupõe uma consciência societária. E é um pouco isso, a rolagem perpétua do capital. Natureza, objeto industrial, consumo, fetiche. Natureza, objeto industrial, consumo, novas necessidades. Isso é impossível. A Vale é uma empresa sistêmica. Ela é funcional para a produção de mercadorias no mundo. Ou nós tenhamos uma compreensão do que significa isso do ponto de vista dos bens naturais, da geologia brasileira, ou ela vai ser esse aceleramento no 80 sempre, né, minerando tudo em todos os lugares. Por exemplo, é preciso dizer quais são os territórios livres de mineração. É preciso minerar tudo em um único tempo? Estou dizendo isso porque a gente compreende que a sociedade sempre transformou a natureza em mercadorias para as suas necessidades. Não vamos viver sem mercadorias no socialismo, no comunismo ou mesmo no capitalismo? Não vive. No entanto, é preciso produzir tanta mercadoria assim? Ou seja, a gente gera desperdício de natureza na construção da mina e exclusão do objeto industrial porque nem todo mundo pode comprar a mercadoria. Né? Segunda questão que eu queria comentar. Quais são as alternativas? Nós estamos num período do que a gente poderia chamar, o Cefali estava aqui pela manhã, aprendemos isso com ele. Nós estamos ainda no período da perda do objeto, né? Nós estamos numa terrível melancolia. E nós precisamos admitir que nós perdemos o objeto, né? A democracia, o Pacto de 88, se a gente quiser analisar mais profundamente. Mas nós perdemos, como diria o velho Florestan Fernandes, a essencialidade das reformas radicalizadas, para frente, e não reformas em recuo como nós fizemos. Imagine que o ciclo anterior que nos levou a isso é consumo ostensivo das elites, consumo imitatório das classes médias e consumo compensatório das classes populares. A gente não politiza o consumo, porque o consumo é sistêmico, ele tem a ver com desejo. Tá? Então as alternativas, é impossível dizer sobre alternativas.
É possível nesse momento construir uma grande síntese, né? Ou seja, uma estratégia em que a gente possa ligar todas as nossas energias. Mas eu queria dizer apenas que era possível, eu queria apenas dizer que é possível ir construindo pequenas sínteses municipais, regionais, de territórios. Nós podemos, nesse momento, não cair na tentação de achar que nós só encontraremos uma saída se encontrarmos um ordenamento universal. Não. O momento é muito conturbado e nós deveremos experienciar outras formas de fazer política para que elas possam ir se elevando, sem perder de vista o projeto estratégico, que é emanciparmos-nos humanamente. Bom, para concluir, eu vou terminar com um pequeno trecho de poesia. Pode ser, né? Trago comigo ideias e outras manias, saco de existência. A estranheza se adquire na vida, fato tortuoso e nem sempre particular. Debruçado na dialética, estou mais na vida do que no retrato de infância guardado nos 50 anos de minha mãe e seu afã. Lá, eu não queria a política, exigia timidamente o sol, não tinha sobrenome meu astral. Mas hoje começo com essa palavra pouca e termino com ela louca. O ridículo de mim será exposto e por parecer feliz, quero a vergonha. Fui ver a vida e se pergunta e pessoa tinha o mesmo aroma e a alma secreta. Retornei publicamente e me revolto. O homem está entre os ossos e os bens, entre a moral e a morte. A beleza fracassa sempre. Mas uma pergunta resta pela qualidade. Como criar filhos e velhices na concepção, na mesma concepção? Muito obrigado a todas e a todos. Gente, eu vou levantar um pouco porque minha perna tá doendo ficar aqui. Eu queria só, antes de responder a pergunta do bonitinho aqui, que era para falar que a gente acabou ali o livro, mas está chegando mais, é isso? E eu queria aproveitar a deixa dele para dizer o seguinte: quando você fala o que a gente pode fazer, como que a gente se ajuda. Eu cresci ouvindo muito a Marielle falar sobre a Angela Davis, né? E aí, ano passado, a gente teve, felizmente, a oportunidade de conhecê-la. Até jantei na casa dela. Quero só deixar isso claro. Mas ela não estava. Mas a mulher dela estava, gente. A gente desenrolou, conversou. Isso é importante. Tá. Brincadeiras à parte. A gente cresceu ouvindo aquela história do... Quando a mulher negra se movimenta, que a gente consegue mover a estrutura. Eu acho que você, por exemplo, enquanto homem branco, você consegue chegar a lugares privilegiados que a gente às vezes não consegue chegar. No respeito da palavra, estou dizendo isso. E enquanto as pessoas não entenderem que quem é que está na base da pirâmide, a gente só vai subir quando a gente for definitivamente, né? Se alguém puxar, essa coisa de uma sobe e puxa a outra. Na realidade, tipo, de fato, ali nas ações, não só nas palavras. Então, o pessoal do Rio, que tem ajudado muita gente, por exemplo, na construção do Instituto, a gente tenta muito pegar essa galera, assim, tipo, o meu ato de fazer o livro com uma editora só de pessoas negras, que são meus amigos, que vêm na caminhada, isso já é também dar espaço para outras pessoas. Óbvio que tinham várias outras editoras, não, vou fazer, porque... Mas eu acho que é isso, a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, ter um pouco mais de empatia, na prática também. Não só no que a gente chega aqui e fala, Marielle isso, Marielle aquilo, mas a gente não sabe da essência da Marielle, porque é aquilo, a gente, para poder falar, você tem que conhecer, você tem que saber. E não adianta eu levantar uma bandeira que eu também não cumpra. Então eu acho que, óbvio, não tô falando você, tô olhando pra você porque você que fez a pergunta. Mas tô querendo dizer que na prática é o que a gente poderia fazer mais. Então eu me despeço, eu deixo aqui pra vocês hoje muita resistência, muita força, muita luta pra todos e todas. Eu acho que a gente tá realmente no momento que ou a gente se une, né, para fazer essa revolução, e eu continuo acreditando que a revolução vai vir através das mulheres negras, com todo respeito a todas as minorias, todo mundo que luta, mas a gente tá aqui fazendo muita história, isso aqui é muito histórico. Quando as pessoas perguntam pra gente, falam, o que você tem feito, o que você tá fazendo, essa coisa da gente ganhar espaços onde a gente jamais pensou em alcançar.
quando a gente consegue levar a história da Maré, a história da Marielle, a história das minhas avós que foram políticas. Então, assim, a gente vai ganhando lugares que a gente já... Imagina a gente estar numa Flip, imagina a gente conhecer Angela Davis, imagina você viajar para falar em outra língua, porque eu aprendo inglês por conta dessa luta da minha irmã e da minha mãe. E hoje eu poder viajar o mundo falando dela em universidades americanas, por exemplo, enquanto ela estava aqui no Brasil vendendo jeans e sacolé para eu poder estar lá jogando vôlei e estudando. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar muito valor a quem veio antes. Eu costumo falar que toda a minha base, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, eu devo muito a elas. E eu poderia ter outra atitude se eu não fosse da família de Marielle. Se eu não tivesse sangue de Filomena, que é minha avó, ou da minha mãe Marinette. Mas não, a gente é muito isso. E eu acho que é por isso que mataram a minha irmã. A gente chega muito de peito aberto, a gente fala, e a gente sente a energia da coisa. E é inevitável você estar num lugar e não perceber a presença de Marielle. E como que ela chega a incomodar tanto? Como que em 1 ano e 3 meses ela incomoda para ser assassinada da maneira que foi? E a gente não pode. E eu sei que a gente não vai ficar quieto. Então a gente vai encontrar maneiras de cada um fazer um pouquinho a sua parte. Então, muito obrigada mesmo. O Instituto, como eu falei para vocês, quem puder ajudar, na minha página, que é a Aniele Franco do Instagram, eu sempre estou postando coisa, mas é Instituto Marielle Franco. Quem já puder ficar de olho para espalhar mesmo todas as ações que a gente tem feito. O Papo Franco, que está aí, a gente vai agradecer muito. Que vocês tenham uma boa flip, não, né? Se cuidem, que a gente não tenha atritos como tivemos ontem. E muita paz e luz para todas. Obrigada mesmo, viu? Bom, vou terminar muito rápido. Marielle e Rosa Luxemburgo têm uma coisa em comum, como disse o Charles, são mulheres de ação, são mulheres que não baixaram a cabeça, que não ficaram caladas. Cada uma da sua maneira, cada uma no seu tempo. Mas para responder o que fazer, eu acho que a primeira coisa, a coisa mais importante nesse momento para um programa de esquerda é ser um programa radical, um programa anticapitalista. Eu acho que isso é fundamental. Acho que a esquerda mainstream, que andou por aí nos últimos 20, 30 anos no Brasil e no mundo, foi uma esquerda que administrou, né, o Estado que administrou o capital. Isso, para mim, é uma coisa central. E a outra coisa que o Charles também falou e que eu acho fundamental, acho que o que pode unir a esquerda é um programa ecossocialista, para dar um nome, enfim, é um programa que leva em consideração a fraternidade entre os seres humanos e a natureza. E nisso daí, o que eu acho interessante, é uma coisa que não dá para falar aqui, mas se vocês tiverem interesse, o livro que eu fiz sobre a Rosa está sendo distribuído, eu dou uns pitacos nessa direção. A Rosa Luxemburgo é justamente essa figura que permite, inclusive, pensar um socialismo para além do humanismo, porque ela tinha uma forte relação com a natureza, um amor pela natureza, que era uma coisa visceral nela. E ela, diferente de outros marxistas clássicos, né, ela permite isso, ela tem essa abertura que permite um programa hoje que nos inspira, digamos assim, dá para atualizar as ideias dela nesse sentido. Então eu acho, primeiro, um programa anticapitalista é fundamental, a esquerda esqueceu disso, né? Ela se limitou a ser reformista, e as reformas, vocês sabem, no primeiro momento em que as classes dominantes se sentem ameaçadas, elas acabam com as conquistas dos trabalhadores. A gente está vivendo isso na pele do Brasil. Então esse radicalismo é necessário, coisa que a esquerda esqueceu, né? Então eu terminaria por aqui e, bom, agradeço a atenção de todos vocês, a mesa, fico feliz de estar nessa mesa, nunca imaginei que eu ia estar aqui num lugar como este. E o livro, então, está sendo distribuído lá na barraquinha da Fundação Rosa Luxemburgo, tá bom? Obrigada. Gente, para terminar, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todas vocês. Embaixo desse sol lindo, algumas embaixo da sombra. Mas obrigada por ouvirem essas palavras. Obrigado aos convidados da mesa, às convidadas e ao convidado da mesa. Foi um momento muito importante para mim participar desse momento. E sobre o que fazer, eu só penso uma única coisa. Inventaram uma grande mentira o ano passado que é chamada Ninguém Solta a Mão de Ninguém.
Amor, o que fazer? Solta a minha mão, amor. Solta a minha mão que eu tô correndo, eu vou voar. Você não tem noção do que é sair de casa no meu corpo. Solta a minha mão, que tá pra explodir, é isso. Beijo, gente, obrigada. Salve, salve, pessoal! Continuamos aqui a programação da Flipem, então. Muito obrigado por vocês todos aqui hoje. Pessoal, quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia de destruir o fascismo! E a gente está aqui para isso, para continuar essa resistência juntas. Aqui, amanhã e onde nós estivermos juntos.